Oi, gente, a paz de Cristo, meus queridos. Olha, eu tô vindo aqui falar de um assunto rapidamente com vocês. Um assunto que está sendo muito falado ultimamente, né? Mas assim, alguns jovens me perguntaram, Irmã Mayra, o que você acha dessa nova música aí que esse grupo da nossa igreja gravou, a música do Sambinha? Eu falei assim, olha, eu acho que é uma desonra ao nosso Deus e justamente por ser uma desonra ao nosso Deus, eu não vou ficar propagando, espalhando e falando sobre esse assunto. É desonroso, então eu não passo para frente. Porque se assim eu fizer, se eu continuar propagando e espalhando, eu estou dando publicidade ao diabo. É isso que tem acontecido. Acontece uma coisa errada, aí a gente começa a espalhar os erros. Espalha, 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 comenta e comenta. Isso não vai adiantar nada. E é justamente o que o inimigo quer. Sabe por quê? Porque ele desvia a nossa atenção. Nada mais é do que uma forma de distração. Então, o povo de Deus está vivendo em momento solene. A gente precisa agora se preparar. A gente precisa de uma preparação. A gente precisa de pedir ao Senhor que Ele derrame o Espírito Santo em nós para que logo mais possamos sair anunciando o alto clamor. E aí vem o inimigo e coloca uma distração. Faz uma música dessa que ele sabe que vai rachar a igreja. Alguns concordam, outros discordam. E aí começam a discutir um com os outros sobre isso. E aí esquece que estamos vivendo em momentos emprestados e a gente precisa de uma preparação agora para fazer essa obra final. A gente precisa anunciar as 3 mensagens angélicas. Estamos preparados para isso? Eu acho que não. Tem muita coisa para se fazer ainda. A gente precisa ter um caráter mais preparado, mais transformado. A gente precisa ter uma alimentação mais saudável. A gente precisa fazer a reforma no vestuário. A gente precisa fazer uma reforma geral na nossa vida. E quem vai efetuar essa reforma é o Espírito Santo. Mas aí o inimigo vem com essas distrações e a gente, ao invés de estar estudando a palavra, conversando sobre a palavra, a gente começa a falar sobre o quê? Sobre o sambinha. É desonroso? Sim, eu acho desonroso. É desonroso ao nosso Deus. Não são todas as músicas. Não adianta só colocar o nome de Deus em qualquer música, em qualquer canção, que ela vai ser santificada. Não vai. Na verdade, colocando o nome de Deus em certas músicas é uma desonra ao nosso Deus. Então, eu não quero desonrar ao meu Deus. Abri lá, vi o vídeo, tá sambando, tá... Olha, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente, ele impressiona a nossa mente, trabalha no nosso coração. Então não precisa me falar assim, mas você não entende de música. Você estudou música para saber se essa música é certa ou errada? Não, mas eu estudei a Bíblia, estudei o Espírito de Profecia, eu vi o manual da igreja. Essa música não está condizente com a Bíblia, com o Espírito de Profecia e com o manual da igreja. Então tô fora, não faço parte, não concordo. Meus amados, infelizmente, a gente vive em uma era que a gente quer agradar as pessoas. Mas, como diz a palavra do Senhor, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mais importa também agradar a Deus do que a homens. Então, a nossa resposta hoje ao Senhor deve ser: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, eu não ouço esse tipo de música porque eu não estou no mundo. Se eu estivesse no mundo, eu queria ouvir esse tipo de música. Mas eu não estou no mundo mais, porque eu já vivi dentro da igreja e no mundo. E vou falar uma coisa aqui para vocês. É uma desgraça a gente ser um crente meia tigela. E eu fui. Eu estava na igreja, mas em certos momentos estava lá fora também ouvindo outros tipos de música. E aí quando o Espírito começou a tocar no meu coração que aquilo estava errado, eu não podia, né, ficar aí andando em 2 caminhos. Não tem como. Você chega de um momento que você escolhe um caminho ou outro. Não existe. Não tem união. Qual é a união que tem das trevas com a luz? Não existe. Então eu fiquei muito tempo assim, né? Sábado eu estava na igreja, mas durante a semana eu estava ouvindo minhas músicas em casa, estava querendo fazer outras coisas. E eu sei que certos tipos de música nos leva a querer mexer o corpo. E toda dança, meus amados, a dança é uma coisa sensual. Não vem me dizer que um sambinha lá, a mulher balançando os quadris, aquilo não é sensual. Sensualidade é uma coisa do inimigo, não é de Deus, todo mundo sabe disso, né? A gente não precisa ser sensual.
Nem a mulher e nem o homem tem que estar sensualizando, mexendo no corpo. E certos tipos de música vai nos levar, vai nos gerar isso, né? Essa coisa do balanço corporal. A música mexe com a gente sim, mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com tudo. E muito tempo eu fiz isso. E aí, em um certo momento, o Espírito Santo começou né, assim, na minha mente, começou a colocar, a trabalhar que aquilo não estava certo. Eu sabia que não estava certo. E aí, eu comecei a mudar. Eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu não quero ouvir esse tipo de música. E aí, cortei da minha vida músicas do mundo. Mas eu percebi que eu gostava mais daquelas músicas da igreja que era mais batidinha também. E eu percebi que quando eu ouvia essas músicas em casa, mesmo músicas que eram da nossa igreja, né, que pareciam ser ali músicas inspiradas, elas me levavam a querer se mexer exatamente da mesma forma que as outras músicas do mundo faziam. Então era a mesma coisa, só que tinha uma letrinha diferente. E eu tava sentindo as mesmas emoções. Eu colocava alto as músicas, tudo gospel, tudo música, né? Música de crente, entre aspas. Né? Colocava alto em casa, ia fazer as coisas e tudo, e ouvindo aquela música alta. E aí, em casa, eu percebia que eu já me mexia. Né? Na igreja ainda não. Aí o que está acontecendo agora? Uma hora esse mexe-mexe vai entrar dentro da igreja. Mas cedo ou mais tarde a gente sabia que isso ia acontecer. Né? Se tem esse tipo de ritmo que leva o corpo a se mexer, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aconteceu. E infelizmente aconteceu. Mas meus amados, em um certo momento da minha vida também, graças ao nosso bom Deus, o Senhor colocou na minha mente que essas músicas também não estavam certas. E aí eu também cortei. Aí chegou um dia que eu falei assim, eu vou selecionar essas músicas. Eu quero mais músicas assim que me leve a pensar nos céus, que eleve o meu pensamento. Eu não vejo um samba elevando o pensamento ao Senhor. Não eleva. Sabe por que eu não vejo levando? Porque realmente não eleva. É fato. Não tem muito o que dizer. Então eu mudei completamente. Troquei não, eu realmente mudei. Eu deixei todas essas músicas mais badaladas e fiquei com aquelas músicas mais inspiradoras. Olha, meus amados, ao passar do tempo, com o passar do tempo, eu fui tendo nojo, repugnância de músicas mais agitadas. Eu não gosto hoje. E isso foi um trabalho do Espírito Santo, não foi meu não, porque eu gostava. Olha, eu cheguei a sair de casa, eu, adventista do sétimo dia, para dançar, em festinhas, para dançar. Porque um dia, uma amiga chegou para mim e falou assim, Mayra, vamos sair à noite? Eu falei, à noite? Nunca saí à noite, meu pai vai deixar não. À noite? Ela, não, você fica muito em casa, aquela, você sabe, né? E isso acontece com todo jovem, hein? Não pensa que com os filhinhos de vocês aí essas coisas não acontecem, não. E não me venha com aquela ideia de, eu ensinei perfeitamente o meu filho. Quando alguém chamar, quando alguém fizer um convite, ele não vai aceitar. Não é assim. A minha família era família rígida demais. Meu pai era rígido, não deixava fazer nada. E um belo dia eu saí escondida. Eu fui realmente para casa da minha amiga, falei para minha mãe, eu vou dormir lá, eu vou ficar com ela, eu vou dormir lá. E aí à noite ela me chamou para sair. Eu falei, olha, eu não tenho roupa para sair, né? Assim, não tenho roupa para sair. E ela me prestou uma roupa que quando eu coloquei, me achei linda, um macacãozinho, uma gracinha, macaquinho de shortinho, achei lindo. E vesti aquela roupa que eu nunca tinha usado na minha vida, nem tinha uma roupa daquela, e saí com ela à noite. E aí eu falei para ela assim, olha, eu não tenho dinheiro, aonde a gente vai? Ela falou assim, não tem problema, eu vou conversar com os amigos. E realmente ela conversou com os amigos, e pela primeira vez na minha vida, eu fui em uma boate. E eu era até de menor ainda. Eu fui numa boate, meus irmãos. Infelizmente, eu tive essa experiência horrorosa na minha vida. Nunca, né? Mexi com drogas e com bebida. Mas quando eu entrei na boate, que eu vi aquele som, aquilo me enlouqueceu. Aquilo entrou assim no meu corpo de um jeito. A gente percebe que é uma coisa maligna. Entrou assim de um jeito. Eu nunca tinha dançado. E eu falei pra ela assim, mas aqui tá todo mundo dançando. Eu não sei dançar. Ela falou assim, tudo que eu fizer você vai fazer. É só fazer igual. E foi o que eu fiz. Ela começou a se mexer de um jeito, eu comecei também, e aí daí a pouco, meus queridos, vou te falar uma coisa, eu tava pior do que ela, no mesmo dia, foi no primeiro dia, precisou de muitos dias para aprender não, no mesmo dia,
Aí eu comecei a dançar de um jeito tão louco que tava todo mundo já me olhando. A música mexeu comigo de um jeito que era assim, impressionante, impressionante. Nunca tinha dançado, nunca tinha saído, e para você ver que essas músicas mexem com a gente sim. E eu tive essa experiência na minha vida. Eu sei que a música, ela, né, gera emoções no corpo, a gente tem vontade de mexer, e a dança é sensual. Não vem com essa não, gente. Você começar a mexer é algo sensual, e é isso que o inimigo quer. E ele conseguiu introduzir na nossa igreja. Mas você que está me ouvindo nesse momento, você não precisa participar disso. Sai fora, arreda. Fala pro inimigo, arreda, inimigo, sai de mim. A gente não precisa ouvir essas coisas e nem ficar propagando. Tá errado? Então corta da sua vida e não passe mais para outras pessoas, porque a gente está perdendo tempo e o nosso tempo agora é tempo precioso. O Senhor está voltando e Ele vem buscar um povo preparado. Eu não imagino ninguém entrando no céu com um tamborzinho e bater na mãozinha num tambor. Se você imagina isso, aí é com você. Eu não imagino, então não vou adotar esse tipo de música na minha vida com Cristo, na minha vida religiosa. Então eu cortei e nem vou ficar passando para frente. Meus amados, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente precisa agora é do toque do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos trazer boas influências. E ele vai mostrar para cada um de nós o que está certo e o que está errado. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, não tem como ele mostrar, a pessoa não abrir o coraçãozinho para receber o Espírito Santo e aí vai viver no erro. Eu não quero fazer parte dessa classe. Então, tô fora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.